Os temperamentos salvam mais vidas do que cinto de segurança, viu? Então, fique ligadinho que você vai aprender muito, muito, muito. Mayra, o que é os temperamentos? Os temperamentos é um traço da nossa personalidade. Eu falo que ele é o temperinho de cada um. É como se a gente fosse se descobrindo e ele fosse a primeira camada ali pra gente se conhecer. Então, ele é o tempero de cada um. E cada um tem um tempero específico. Além de uma questão emocional, ele é uma técnica desenvolvida pelo médico Hipócrates, que além da questão emocional, tem a questão biológica também. Então, os temperamentos têm a questão dos humores. Então, por isso que cada pessoa faz uma coisa de um jeito diferente. Então, a gente entender isso, a gente se conhecer, e conhecer o outro faz a gente salvar vidas mesmo, igual a Fran falou, mais que cinto de segurança. E quais são os 4 temperamentos que nós precisamos entender e conhecer profundamente para poder ter uma ótima convivência? Então, existem 4 temperamentos, né? São o fleumático e o melancólico, que são temperamentos frios que a gente fala, e o colérico e o sanguíneo, que são os temperamentos quentes que a gente traz. A teoria dos temperamentos, ela é bem profunda, ela tem várias divisões ali, mas de forma mais básica, são esses 4 temperamentos. E cada um tem uma característica diferente, e a gente entendendo essas características, a gente vai conseguindo conviver melhor com a gente mesmo, em primeiro lugar, e a gente conseguir entender e conviver melhor com o outro também. Então, o que são esses 4 temperamentos? São o fleumático, que o elemento que a gente traz para eles, para a gente descrever os fleumáticos no elemento da natureza é a água. A gente tem os melancólicos, que o elemento que a gente traz para descrevê-los é a terra. A gente tem os sanguíneos, que o elemento que a gente traz para descrevê-los é o ar. E a gente tem os coléricos, que o elemento que a gente traz para descrevê-los é o fogo. Então, a gente traz essa simbologia dos elementos da terra para a gente conseguir entender um pouquinho melhor desses perfis e a gente conseguir ter uma convivência melhor ali, uma relação melhor. E a gente nasce com temperamento? A gente nasce com temperamento, a gente pode, ao longo da vida, ir modificando alguns traços por maturidade, por elasticidade. Às vezes a gente precisa desenvolver traço de algum perfil que não é o nosso, de algum temperamento que não é o nosso, mas a gente nasce com um temperamento. Então, como que a gente sabe, de fato, qual que é o nosso temperamento real ali? É quando a gente olha pra gente quando a gente era criança. Como é que eu era quando eu era pequenininho, quando eu era criança? Então, eu vou conseguir entender se eu era uma criança mais falante, se eu era uma criança mais tímida, mais introspectiva, se eu era uma criança mais impulsiva, que tinha mais raiva. E eu vou conseguindo entender ali, me olhar, me observar para eu entender um pouco mais o meu temperamento hoje. Então, o nosso temperamento, na essência, é aquele que a gente tem desde que a gente é criança, ali que a gente é pequeno. Mas a gente pode desenvolver alguns traços de outros temperamentos. Essa questão dos temperamentos é algo que eu, por exemplo, não tinha ouvido falar tanto, assim, alguns anos atrás. Agora, de uns tempos para cá, que a gente percebe que se fala mais sobre os temperamentos. Isso tem algum porquê? Porque, tipo, de repente, antigamente a gente agregava isso muito em talvez algo relacionado à saúde, tipo, um TDAH, um autismo, coisa do tipo. Hoje a gente percebe que entendendo melhor os temperamentos, talvez a gente entenda que não é nada sobre isso, e sim realmente sobre conhecer e saber lidar com os temperamentos. Faz sentido isso? O que acontece? Essa questão da saúde humana, do desenvolvimento humano ali, é uma questão que a gente está começando a falar sobre isso de pouco tempo para cá, principalmente depois da pandemia, para cá que a gente começou a perceber a necessidade da gente cuidar da nossa questão, da nossa parte emocional. Por quê? Porque a gente é corpo, mente e espírito, e a gente precisa estar em equilíbrio com essas 3 áreas. E a gente sempre focou muito na parte física, né? A gente foi ensinado a focar, cuidar do físico, mas a gente muitas vezes negligenciava a parte emocional e a gente não tinha devida atenção com relação a isso. E depois da pandemia para cá, as pessoas começaram, né? Ficaram ali naquele isolamento e precisaram buscar ajuda emocional para conseguir lidar com todo aquele conflito, com toda aquela situação que saiu completamente do nosso controle. Então, realmente, essa questão dos temperamentos, essa questão da terapia, do desenvolvimento humano, ela é muito recente de um tempo para cá, principalmente da pandemia para cá, a gente está entendendo como que é importante a gente se conhecer, a gente entender, né, as nossas pontos de habilidade, aquilo que a gente precisa melhorar dentro da nossa personalidade, do nosso perfil, e isso vem de pouco tempo para cá mesmo, muitas vezes, até nas escolas, você falou, né, da questão do TDAH, de alguma outra
questão ali, às vezes é só a questão do temperamento da criança ali, que é negligenciado, que as escolas não têm muitas vezes esse olhar, para esse olhar humano, do desenvolvimento humano da criança, da personalidade dela, e é muito mais fácil, muitas vezes, colocar a criança dentro de um diagnóstico ali, para lidar com aquela criança, ao invés de conhecer a cada criança individualmente e entender como que ela funciona ali, como é que funciona a psique dela ali, de forma individual. Mas sim, é uma coisa muito recente que está vindo principalmente depois da pandemia.